Não existe lei ou plano diretor que exija uma arquitetura tão pobre e medíocre como o que a gente vê na Faria Lima. Até que ponto que o consumidor também dita a receita de bolo que o incorporador vai ter que produzir para ele? Mas então, essa é a diferença entre o Steve Jobs e o CEO da Nokia ou o CEO da BlackBerry. Né? O futuro a gente começa a construir com decisões tomadas hoje. Nós somos ainda uma sociedade de líderes e como sociedade muito jovens ainda. Eu acho que a gente está longe mesmo. Eu acho que o que faz a gente se desenvolver, crescer, é justamente ouvir, olhar o diferente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, podcast que repensa, provoca e discute o futuro do mercado imobiliário com quem realmente entende o impacto das cidades, da arquitetura e da forma como a gente vive e trabalha. Meu convidado de hoje é Raul Juste Loures, jornalista, urbanista, ex-correspondente internacional e autor do livro que é um best-seller, São Paulo nas Alturas. Um dos mais importantes sobre modernismo e a formação da cidade de São Paulo. Ele comanda também o canal São Paulo nas Alturas no YouTube, que eu recomendo que vocês sigam desde já, onde ele discute arquitetura, mobilidade e o futuro das cidades brasileiras. O Raul costuma ser um crítico implacável das incorporadoras dos condomínios murados e da falta de visão das nossas cidades. E é exatamente por isso que ele está aqui hoje, para a gente confrontar ideias, pensar fora da caixa, entender o outro lado e talvez descobrir onde o urbanismo encontra a viabilidade. Raul, é um prazer ter você aqui hoje. A gente almoçou há uns 4 anos atrás e desde então a gente vem tentando marcar um momento de ter uma conversa um pouco mais bem formulada e eu acho que esse aqui é o palco certo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Gustavo. E é ótimo, justamente como você falou, criar pontes e pressionar um mercado que fala muito de inovação, de propósito, mas que tem entregue pouco nessas duas áreas. Então Perfeito. é bom provocar Vamos e lá. ver se a gente consegue melhorar. Exato, porque como eu digo sempre aqui, não quero que as pessoas saiam daqui com verdades absolutas, mas que saiam aqui com dúvidas, com pontos que sirvam como reflexões. E eu acho que ouvir essas provocações são sempre muito úteis. Você costuma dizer muito que o Brasil é um país de cidades mal resolvidas, né? Vamos começar pelo básico aqui. O que é uma cidade bem resolvida na sua leitura? Né? Vou perguntar o óbvio para você, mas é importante. E o que impede o Brasil de chegar lá? Olha, cidade boa, como descreve o Jan Gehl, o grande urbanista dinamarquês, é como aquela festa que ninguém quer sair, né? Que todo mundo é inimigo do fim. Então é o lugar que você se sente bem, que você encontra gente interessante, de forma espontânea, que você não vê sempre as mesmas pessoas, numa rotina monótona. É um lugar seguro, é um lugar agradável e é um lugar que atrai mais gente. As grandes cidades do mundo e que se reinventam e que criam valor, empregos, beleza. A gente pode pensar em Tóquio, mas também pode pensar em Singapura, em Seul, em Nova York, em Paris, Londres, Madrid, Lisboa, há várias. Todas elas são cidades que se reinventam, são dinâmicas. Não são museus, mas tampouco são cidades que constroem qualquer coisa. Então elas não são como a cidade do Panamá, ou como Dubai, ou como Orlando, ou como Miami hoje em dia, que você podia estar em qualquer lugar. Aliás, eu citei aí cidades que têm muita personalidade. Lisboa hoje é uma cidade disputada à tapa por investidores, estrelas de Hollywood, todo o povo da tecnologia, né? O Web Summit tá aí para comprovar, mas ela tem muita personalidade. Lisboa não quer virar outra coisa, ela quer ser Lisboa
com dinheiro. Né? Madrid, nos últimos anos, atraiu aí imigrantes do mundo inteiro e empresas. Aliás, ela tem conseguido arrancar empresas da sua arquirrival Barcelona, porque é uma cidade aberta para o mundo. É uma cidade com muito estrangeiro, com muito evento, congresso. É uma cidade que soube fazer do turismo uma indústria de fato agregadora. Ao contrário de muitas outras cidades, né, que estão sofrendo, né, com um turismo bastante predador, Madrid conseguiu ter alguns dos melhores museus do mundo, e essa foi uma construção, né? O Reina Sofia tem 30 anos, o Thyssen-Bornemisza nem isso. Então é uma cidade tão antiga, mas que hoje você vai a Madrid e vê muita coisa nova, né? Os calçadões, como o centro mudou, o que eles fizeram no Matadeiro. Então, de novo, ter galpões como nós temos aqui, na Moca, no Paris, no Brás, no Bom Retiro, e agregar valor. Então, eu sou muito otimista com as cidades, porque eu vi, como jornalista, né, eu morei 3 anos e meio na China. Eu vi várias cidades chinesas que eram um caos, que eram construídas como as nossas, com má qualidade arquitetônica, com condomínios genéricos, com fórmulas, e que perceberam, opa, para eu chamar atenção e para eu competir com rivais cada vez maiores, eu tenho que oferecer algo. Porque hoje em dia, com trabalho remoto, tecnologia, com presidentes de empresas cada vez mais jovens, eles podem escolher aonde está a qualidade de vida para eles e para seus funcionários. Interessante. E quando você pensa na formulação da cidade, você dá exemplos de cidades como Londres, por exemplo. Eu acabei de voltar de Tóquio, fiquei 2 semanas lá, morei em Londres mais de 10 anos. E o que eu noto quando eu vou nesses lugares é o nível de institucionalidade, né? De tempo ali, né? Tem história, mas não é aquela história antiga, eu concordo com você, não é um museu, né? Eles se adequam sempre, tem um sistema político talvez mais efetivo que o nosso, etc. Mas tem uma coisa que eles têm que a gente não tem aqui, que é o tempo de rodagem, né? Tudo bem que o Japão até 1867, com o Imperador Meiji, que abriu ali, né, e começou a mudar. O Japão era super fechado, né, mas eles foram super rápidos nesse desenvolvimento, e não dá para comparar talvez com o Brasil. Mas você não acha que talvez o Brasil ser o que é hoje não tem a ver também com o fato de até poucos anos atrás a gente ser ainda um país eco, vamos dizer assim, ou não? Você acha que está muito torto e já poderia ser muito melhor? E junto com essa pergunta até que ponto a responsabilidade pelo caos das cidades hoje que a gente tem no Brasil, desse não se sentir bem, por exemplo, em São Paulo, até que ponto que tem responsabilidade do poder público e até que ponto tem dos entes privados? Olha, eu acho que nosso problema maior é de formação. Eu acho que é comum no Brasil, na classe política e na classe empresarial, e nos filhos e herdeiros de ambos lados, é a baixíssima formação educacional. Nós vemos que as escolas privadas no Brasil, em qualquer exame internacional, ficam abaixo das escolas públicas do Vietnã. Isso aí é exame PISA, ou seja, dado. Então, nós somos uma sociedade onde papai e mamãe leem pouquíssimo, os filhos leem menos ainda e os netos provavelmente não vão ler. As nossas universidades públicas e privadas são ruins. De novo, rankings internacionais, nós vamos muito mal. Nós temos uma elite monoglota. Quando eu vejo que os Estados Unidos, que são uma potência há quase um século, e o New York Times vem aí de 2 CEOs britânicos. E é zero escândalo que um britânico dirija o New York Times. Ou que indianos ou filhos de indianos dirijam a Microsoft e o Google. As nossas empresas, além de monoglotas, não têm essa troca. Assim, a nossa presença em eventos de Davos, há eventos internacionais empresariais, você vê o grupo de empresários brasileiros entre si falando português. Eu lembro que na China, as missões... E aí não tinha diferença, missão de governo e missão empresarial.
Os brasileiros de classe alta chegavam na China e queriam saber onde fazer compras. E não conseguiam desgrudar do grupo para interagir com pessoas de outros países. Então, essa mentalidade bastante provinciana afeta a qualidade também do que a gente constrói. Uhum. Então, eu sei que é muito fácil para um empresário criticar: olha o que a prefeitura fez no Anhangabaú, ou o que a prefeitura fez no Largo da Batata. Mas eu falo, sim, a prefeitura fez o mínimo possível. Agora, o que a iniciativa privada construiu no Largo da Batata? O Batatão? Que é aquele prédio com 4 fachadas fechadas, sem um comércio, sem uma entrada para uma estação de metrô, sem uma passagem criativa para o mercado de Pinheiros? Quando a gente vê o Baixo Augusta, que, de novo, geração espontânea, não foi graças à prefeitura Uhum. que surgiram barzinhos, baladas, público universitário, de uma hora para outra virou um lugar cool, ou hipster, como se diria no Brooklyn, em Nova York. E tudo que o mercado imobiliário construiu no Baixo Augusta foi de uma qualidade sofrível. Aliás, por pouco o mercado imobiliário mata o Baixo Augusta, com muros altíssimos, sem entrada ou saída para a própria Rua Augusta. Então você vê que é uma parceria público-privada. A prefeitura cria o Parque Augusta e mantém o muro do Colégio de Zoazô. Então, se você está de carro ou a pé na Rua Augusta, você não vê o parque, você não vê o verde. Talvez São Paulo não sinta falta de ver o verde. Olha aí a contradição. Mas o que a iniciativa privada construiu ali é péssima. E eu passei décadas entrevistando empresários e incorporadores e eles sempre culpam o plano diretor. E sempre culpam as leis. Não existe lei de São Paulo que exija se fazer prédio espelhado azul ou prédio com terraço com vidro verde. Não existe lei ou plano diretor que exija uma arquitetura tão pobre e medíocre como o que a gente vê na Faria Lima. Então não dá para ficar culpando. A gente tem o último plano diretor de 2014. Aliás, que boa parte do plano diretor foi boa parte do mercado imobiliário foi contrária porque exigia fachadas ativas. O mercado imobiliário fez tudo para torpedear essa ideia, até hoje. Ele gostou das contrapartidas. Oba, vou ganhar mais metro quadrado se eu deixar uma loja no térreo. Agora, se essa loja continua vazia 3 anos depois, qual foi a contrapartida? Não existiu. Então, infelizmente, o mercado imobiliário no Brasil, e não dá para falar só de São Paulo, igualzinho o poder público. A entrega, e a entrega menos criativa possível, menos caprichada, e é uma fórmula até onde o metro quadrado é de 60 mil reais. Então não podemos mais. Eu escuto de muitos empresários do Minha Casa Minha Vida dizendo: não, a arquitetura é péssima, os materiais são baratos, porque é o que cabe no orçamento. Mas se fosse assim, os prédios ao redor da Praça do Povo teriam arquitetura. Não tem. Do Parque do Povo, desculpa, no Itaim. A gente não vê boa arquitetura na Vila Nova Conceição, a gente não vê grande arquitetura no Morumbi ou na Vila Olímpia. Então, até onde o metro quadrado é valorizadíssimo, nós temos um empresariado que ou desconhece, o que é muito provável, ou que não dá importância para a paisagem construída. E não deveria ser assim, e retomando o início da sua fala, as cidades mais novas que São Paulo, que já descobriram a importância da arquitetura. Singapura, nos anos 60, ainda era uma mistura de favela com Coab. Seul, nos anos 60, era uma cidade ainda devastada pela Guerra das Coreias. Para não falar na nossa região. Hoje você vai para Santiago do Chile, ou para a Cidade do México, ou para Medellín, ou Buenos Aires, e a média da arquitetura do mercado imobiliário é infinitamente superior à brasileira. Isso até os incorporadores brasileiros reconhecem, porque eu já fiz viagens com empresários brasileiros e eles veem o que é construído na Cidade do México, em Santiago,
E lá eles falam, nossa, que qualidade, nossa, que incrível. Só que aí voltam para cá, a chavinha deve mudar e falar, a clientela brasileira aceita tudo. Se por um momento a gente, pensando aqui, ouvindo você e pensando, se a gente conseguisse fazer uma mágica aqui e te colocasse numa posição de incorporar. Uhum. Ó, vamos abrir a incorporadora Raul, Aham, em São Paulo, né? aham, Ou em qualquer cidade do Brasil. perfeito. Quais são os pontos que você faria diferente em termos práticos, assim, levando em consideração os desafios do setor também, obviamente, né? Perfeito, Porque perfeito. uma coisa é o que a gente gostaria, uma coisa que a gente vai conseguir Claro, executar. Acho que claro, claro. do seu conhecimento do que leva a uma incorporação, etc., por que caminho você iria? Há vários. Acho que o primeiro, aliás, que eu sempre sugiro, eu tenho vários amigos incorporadores, é caminhe ao redor do terreno do seu empreendimento. Acho que é o primeiro exercício, e que eu sei que a maioria não faz. E a maioria tem uma relação pequena, para não falar minúscula, com o bairro onde está construindo. Eu conheço incorporadores em São Paulo que moram no Pacaembu, que são a favor do tombamento total do Pacaembu, que são contra qualquer comércio no Pacaembu, que não pode ter padaria no Pacaembu. Só que aí destroem as casinhas de Perdizes e Pompeia. Então eu falo, tem aí um Dr. Jekyll e Uhum. Mr. Hyde, né? Ou seja, a pessoa acha que bairro bom só tem casa e não tem comércio, e cria bairros sem nenhuma casa e com comércio. Aliás, vários que moram no Jardim Europa fazem a mesma coisa. Então tem aí uma contradição, né? Intelectualmente falando. Afinal, que cidade você quer? Ou seja, a cidade que você quer para sua família é uma cidade para poucos. Né? E é uma cidade onde todo mundo faz tudo de carro. Uhum. E uma cidade onde não tem um comércio na esquina. Então, se você vai construir, por exemplo, estamos aqui na Vila Leopoldina, e eu passei por vários condomínios aqui e me perguntei, cadê a esquina? Ou seja, você constrói 8 prédios com dezenas ou centenas de apartamentos e a esquina é um paredão. A esquina. Os melhores bairros de São Paulo, e que tem um metro quadrado bastante mais valorizado que o da Vila Leopoldina, tem esquina. A graça de Pinheiros, a graça da Oscar Freire, ou da Doc Lobo, ou da Bela Sintra, a graça de Genópolis, a graça de Vila Buarque ou Santa Cecília, a graça de Moema, é que você tem uma padaria na esquina, tem um boteco, um bar, um restaurante, uma loja, uma vitrine na esquina. Então, à noite, quando você vai passear com o seu cachorro, porque o seu cachorro, e a gente está falando na terra dos pets, o cachorro exige fazer aquele último xixi noturno. Fico imaginando, né, um morador da Vila Leopoldina, ou um morador desses bairros recentes que o mercado imobiliário constrói dezenas de prédios de 20, 25 andares, e ninguém pensou em dar um uso para a esquina. O uso da esquina é um paredão com arame farpado, com concertina. Então começa por aí. O que você vê quando você entra no seu prédio e quando sai do seu prédio? E aí eu vou para um outro temor justificado do Brasil inteiro, que é o da segurança. O teu prédio vai deixar aquele bairro mais seguro ou vai deixar a calçada ainda mais lúgubre do que já é? E aí há várias maneiras. Eu fiz um vídeo recentemente em Belo Horizonte. E quantos prédios de Belo Horizonte tem esquina, tem comércio no térreo e tem mezanino, né? E lá eles chamam, acho que, bandeja, né? Tem uma bandeja no mezanino e vários prédios de BH têm comércios no mezanino. Tem café, tem salão de beleza, etc. Então, mesmo à noite, aí tem bar, porque eu acho que em Belo Horizonte todo lugar tem que ter um bar ou tem que ter um boteco. Mas isso é muito bom. Então você vê áreas hoje, né? A Praça Raul Soares, né? Que virou, graças a mercados e barzinhos, é uma área que ganhou aí muita vida nos últimos anos. Você tem bar no primeiro andar. Aliás, algo que remete a Tóquio, né? Tóquio também tem bares no primeiro e no segundo andar. Então você vê gente olhando para você na rua.
você se sente com menos medo. Se tem uma quadrilha querendo invadir um prédio, aliás, não existem quadrilhas invadindo prédios que não tenham um murão. Porque para a quadrilha é muito mais fácil invadir um estacionamento. Invade uma garagem, ninguém vê, o murão auto-esconde, e até os vizinhos não sabem que está havendo um arrastão. Uhum. Nesses lugares em Belo Horizonte, onde tem comércio no térreo, bar no mezanino, sempre uma pessoa vai ver uma movimentação suspeita. De novo, alguém pensou. Em Nova York, onde eu morei também, não só as pessoas pensam, como as pessoas querem ocupar com o melhor. Eu sempre cito, porque eu entrevistei o incorporador, que era dono, acho que ele já faleceu até, que era dono do prédio da General Motors ali em frente do Plaza, né, o antigo hotel ali, quase em frente ao Central Park, né, em plena Quinta Avenida. E ele dizia, o prédio quase vazio, muito desatualizado, só 30% de ocupação, prédio de escritórios, e ele não sabia o que fazer para ressuscitar o prédio. E claro, com o fechamento do Plaza, ele achou que ele estava com um King Kong na mão, não era nem um mico, porque de um lado era um hotel fechado, do outro o prédio dele meio esvaziado, o Central Park ainda estava vindo de uma longa crise, e ele soube que o Steve Jobs queria criar lojas da Apple. E ele foi em cima do Steve Jobs, de quem ele não era amigo, ele atravessou, né, o país inteiro de Nova York para a Califórnia, preciso encontrar com o Steve Jobs. E o Steve Jobs, como qualquer pessoa que entrega valor, além de ser muito sofisticado, era um perfeccionista, cri-cri. Né? Ele estava sempre com aquele suéter preto, mas era um suéter do Issey Miyake. E ele queria fazer as lojas com o Norman Foster. E o Harry, que era esse incorporador, não, por favor, temos que fazer a loja na porta do meu prédio. Então foi uma longa negociação, aliás, narrada tanto na biografia do Steve Jobs quanto na biografia do Harry. E aí, depois de uma longa discussão, vamos fazer um cubo transparente na Quinta Avenida, a loja vai ser subterrânea, 24 horas. Não vai cobrir a fachada 24 horas, com bancos, com paisagismo, com o barulho d'água, com verde. Então, a praça seca do prédio da GM, de uma hora para outra, vira uma praça super viva. Então, além da loja da Apple, quem não compra nada da Apple tem essa gentileza urbana. Mas gentileza de fato, não vigarice marqueteira. E quando a loja da Apple é inaugurada, a ocupação fica 100%. E o aluguel aumenta 30%. E ele brinca comigo nessa entrevista que ele tinha uma listinha de como ocupar as fachadas ativas dos prédios dele. Ele falava, número 1, loja da Apple. Então, meu sonho é todo meu prédio novo tem que ter uma loja da Apple. Claro, ele sabe que isso seria impossível. Então, segundo lugar, era um restaurante do Daniel Boulou. Terceiro, e ele brinca, no 10º lugar, assim, tô falido, não achei inquilino, alavancado, aí sim eu aceito a Walgreens, que era a farmácia da época que não acrescentava valor. Eu não vejo isso acontecer no Brasil. Aliás, o comum no Brasil é a pessoa menos importante da incorporadora ficar com a batata quente da fachada ativa, porque o incorporador não está pensando na cidade, na rua ou no bairro. Ele quer vender apartamentos e sumir daquele bairro. Ele não vai voltar para a Vila Leopoldina. Ele não vai voltar para o Baixo Augusta. Ele não caminha. Ele entende mais de elevador e estacionamento do que de calçada. Então ele não vê a fachada ativa como a maneira de valorizar todo o ativo, os 20 andares acima. Então esse estagiário desimportante da incorporadora ou deixa a fachada ativa vazia por 3 anos ou 4 anos, até porque ela foi mal projetada, em banheiros, em iluminação, em cozinha, em exaustor e por aí vai. Então, uma fachada ativa que não serve para nada. No máximo, pode ter um pipoqueiro ou, quem sabe, vender uns tênis. Às vezes, nem isso. Ou, tão ruim quanto,
é alugar para a mesma rede de farmácias e colocar 20 farmácias em 20 empreendimentos juntos. Sem pensar que na Avenida Angélica, por exemplo, já tem muita farmácia. Na Rua dos Pinheiros já tem muita farmácia. Então não existe essa curadoria ou esse pensamento de capitalismo inteligente que é como eu vou fazer algo que o bairro está precisando, que falta no bairro e que vai fazer o meu prédio, quem confiou em mim, quem comprou apartamento aqui, me adorar para o resto da vida. Eu fiz um vídeo também lá no meu YouTube sobre como uma padaria do Le Jazz, que era algo que não existia, Le Jazz Boulangerie, ocupando uma enorme fachada ativa de um prédio da Joaquim Antunes, acho que são mais de 500 metros quadrados, obviamente pagando um aluguel menor. Então o incorporador também tem que ter essa sensibilidade. Olha, se eu quero valorizar o meu prédio e eu não quero ter algo óbvio, convencional, eu vou fazer um aluguel camarada, vou fazer um contrato mais elástico, eu vou ajudar. Os shoppings fazem isso quando querem uma loja âncora. Eles estimulam, olha, eu quero você porque é o chefe badalado que vai trazer uma marca. O primeiro ano você nem paga aluguel. O shopping já está pago, o que eu preciso é a marca. Então o incorporador que é criterioso e que tem visão de longo prazo, ele diz, olha, Le Jazz Boulangerie, você vai pagar metade do preço, ou você vai ficar 10 anos a mais, ou eu vou te ajudar no valor da reforma, porque eu vou deixar uma fachada ativa que funcione em banheiro, exaustor, etc. E os moradores ficam contentes. Eu lembro que quando eu fui gravar esse vídeo contando essa história, eu vi mais de um morador, basicamente de pijama, ou com aquele moletom mais surrado, que você não tem coragem de andar uma quadra, mas eles descem com o cachorro na padaria. Então você imagina o ganho do valor para o prédio. Primeiro porque a Le Jazz Boulangerie não é a Oxxo, ou não é a farmácia óbvia. Mas você cria também o valor da pessoa, tá com aquela preguiça, 7 da manhã, ou 9 da noite, porque trabalha até tarde. Opa, tem um pãozinho quente. Ou tem o meu croissant amigo. Então, esse tipo de coisa é o negócio que agrega, que melhora o bairro e melhora a rua. E muitos dos prédios que estão sendo construídos em São Paulo, eles pioram o bairro. Então vira um carro usado, você compra do valor X, e 5 anos depois tem tanta oferta, e o teu prédio é mais um, que você vai ter perdido valor. Raul, uma das coisas que os urbanistas, não só você, mas outros criticam também é a questão dos condomínios clube, né? Você tocou en passant por, por algumas dessas características, né? Como muros altos, a questão da segurança, das vagas. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente faz análise de demanda de mercado consumidor, etc., quando você vai lançar um empreendimento imobiliário, e a gente faz, eu leio muitas pesquisas que a Brain faz, enfim, outras empresas também, geralmente você vai ver lá área de lazer, segurança como critério importante no processo de tomar decisão e tal. E eu vejo os incorporadores, eles vão lá, pô, o que o consumidor quer? Ele quer segurança boa. Então, se eu mostrar para ele um muro alto com guarita, sei lá, porque, enfim, colocar um exército aqui na frente, teoricamente eu vou passar a sensação de segurança pro cara. Se tiver um complexo poliesportivo aqui dentro, ou um espaço para ele caminhar com o cachorro dentro do condomínio grande, espaço pet, porque ele não vai crescer na rua porque ele tem medo da violência, eu vou conseguir vender melhor. E, sinceramente, assim, várias vezes eu vejo que acontece isso. Ele vende melhor porque ele acertou as características de acordo com a pesquisa que foi feita com o consumidor. E eu sou um dos caras que eu mais sinto falta de morar em Londres, e quem me conhece sabe, é poder andar na rua. É o que eu mais sinto falta. Eu vou para Londres, eu vou para Londres a cada 2, 3 meses, eu vou a pé em todas as minhas reuniões. Demora 1 hora, mas 1 hora andando em Londres. Pô, vou a pé. Ah, não chove tanto, é mentira essa história. Eu brinco que eu sempre coloco no meu Instagram, ó, tô em Londres, todo dia, tá sol, então tá Isso é com nublado. londrino apaixonado. Apaixonado, meu filho boa. nasceu lá, tem minha Boa. casinha lá. Enfim, meu ponto é, eu sinto falta disso também. Quando você fala esse tipo de referência, de ter fachadas ativas, etc. Minha mulher é ucraniana, a gente tá em Campinas hoje, né? E ela sente muita falta, às vezes, a gente andar. Tanto que quando a gente viaja de férias, quase sempre pra Europa, porque nos Estados Unidos a gente também não consegue andar. E na Europa você vai para
qualquer cidade você consegue caminhar e tá tudo muito fácil para fazer, etc. Mas como é que você entende, voltando à minha pergunta, da questão do consumidor? Até que ponto que o consumidor também dita a receita de bolo que o incorporador vai ter que produzir para ele? Mas então, essa é a diferença entre o Steve Jobs e o CEO da Nokia ou o CEO da BlackBerry. Né? O futuro a gente começa a construir com decisões tomadas hoje. Então, se a gente quer uma cidade mais caminhável e segura, a gente não pode hoje criar o que deixa uma cidade menos segura e o que deixa uma cidade menos caminhável. Eu morei em Higienópolis muito tempo e há vários prédios em Higienópolis sem grade nem muro até hoje. Aliás, eu morei num. Então, assim, eu já fiz a minha parte de, no dia a dia, morar num prédio sem grade, sem muro, e que, obviamente, nunca sofreu um arrastão, porque todos os vizinhos ligariam para a polícia. Porque é um prédio muito aberto, muito transparente, não tem quadrilha que vai ficar concentrada na calçada do edifício onde eu morava. Nos Jardins, há vários prédios assim. Ou com gradil muito baixo, porque é antigo, o que eu moro hoje em dia tem um gradil, ou tem prédios até sem muro e sem grade. A mesma coisa, eles são mais seguros. Se você for olhar as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, os arrastões de São Paulo se concentram em bairros como Vila Nova Conceição, Morumbi, Brooklyn, Campo Belo, lugares mega muralhados. Então, cabe aos incorporadores e também aos corretores explicar as vantagens do seu prédio. Eu acho que muito corretor com baixíssima formação e muito incorporador está sempre olhando para o retrovisor. Então, há 20 anos eu vendia isso, as pessoas que não querem viver na cidade e não leram que quem tem hoje 35 anos ou 25 anos cresceu numa São Paulo com bloquinho de carnaval na rua, com Paulista fechado aos domingos e com minhocão para correr no fim de semana, e que esses mesmos empresários eram contra. Eu lembro, e basta um Google em qualquer jornal paulistano, essas nossas cabeças conservadoras achavam que era errado fechar Paulista, que é errado ter carnaval, que é errado fechar o Minhocão. Ciclovia. Então, ele contra as ciclovias. Então, de novo, por isso que eu falo, essa nossa elite monoglota tem que fazer lição de casa. O que Londres tem feito nos últimos anos? Aliás, boa parte dessa elite monoglota não saberia citar o nome do prefeito de Paris, da prefeita de Paris, ou do prefeito de Londres, ou do prefeito de Madrid. Porque não leem. E eles querem estar na contramão e aí depois reclamam que as cidades do mundo melhoram e a nossa não melhora. Assim, acompanha quais são as políticas de Londres nos últimos 20 anos. Eu chegava de Londres aqui, as pessoas criticando a ciclofaixa. Eu falava, mas você acabou de voltar de lá, adorou andar de bicicleta? Não, mas aqui é tudo Aqui não. esburacado. Aí, cara, começa esburacado, depois vai arrumar. Mas tem que ter não tem que ter esse... Não, aqui em São Paulo, não, é um absurdo, ninguém usa. Tá acabando, tá piorando o trânsito. Elas são as mesmas pessoas que diziam que centro de segurança não ia pegar, que devia se fumar em restaurante, fumar sim. em restaurante. Não, que ia acabar um dos restaurantes. Vai Que acabar os com restaurantes. Eu lembro dessa história. né? O Serra que lançou isso em São Paulo, eu lembro. E foi atacadíssimo. Foi atacadíssimo, eu lembro disso aí. Então, assim, ter uma elite inculta e uma elite que não sabe para onde o mundo vai, a gente paga um enorme preço. Assim, Singapura criou o pedágio urbano nos anos 70. Londres, no final dos anos 90. Nova York criou e o ar de Nova York já melhorou em 1 ano e meio. Então, nós somos profundamente desinformados. E é bom frisar, porque eu sei que boa parte do mercado imobiliário brasileiro não é só de direita ou só bolsonarista, é trumpista. E acho o Trump uma pessoa muito sofisticada, e basta olhar o que está acontecendo na Casa Branca hoje, né? Ele está demolindo
a East Wing, para construir um salão de festas dourado, que é a maior prova, né? Quando um incorporador brucutu, pouco sofisticado, tem nas mãos um imóvel histórico, sem freios, acontece isso. É o que eu comentei num vídeo recente sobre a Moca. A Moca poderia virar a futura Tribeca, poderia virar diversos bairros de Londres, com a fábrica da Antártica, com vários galpões antigos, com a transformação do Juventus. Você conhece o que tem acontecido nos estádios da Inglaterra. O Fulham está virando uma obra-prima. Mas aqui, infelizmente, o meu temor é o resultado Trump. Não é o resultado britânico ou espanhol. É você demolir algo legal para criar algo dourado, para criar algo de sheik saudita. Porque assim, a falta de leitura não se dissimula. Esse é o problema. O valor histórico, Lisboa nos ensina. Por que a Scarlett Johansson compra um apartamento de 6 milhões de euros num imóvel que até ontem custava menos de 1 milhão? Porque eles souberam preservar a riqueza de Lisboa e dar um upgrade. Capitalista, com retorno, não é filantropia. Eles não pegaram todos os palacetes de Lisboa, azulejados, e transformaram em centro cultural ou museu. Não, é big business que transformou Lisboa e com poder público que autorizou. Agora, o meu medo é que se Lisboa fosse no Brasil, primeiro, tudo ia ser demolido para se construir ou Minha Casa Minha Vida, ou para se construir espelhado Pininfarina. Né? Um drama no Brasil é que até a indústria de luxo, que se chama de alto padrão, mas não é alto padrão, é alto preço. Porque que padrão alto é fazer 40 prédios iguais, com uma marca de design em baixa, que no passado fazia carros para Ferrari, ou seja, que nunca fizeram arquitetura. Não existe Pininfarina em Londres, ou Pininfarina em Madrid. Não existe prédio Pininfarina em Tóquio. Não existe Torre Porsche em Nova York, porque são cidades adultas. Nova York está disputando fazer residencial com o Shigeru Ban, com o Álvaro Siza. Madrid faz prédios com os maiores arquitetos. Lisboa, já que eu citei, o prédio retrofitado, onde a Scarlett Johansson tem apartamento, foi retrofitado pelo Souto de Moura, que é um arquiteto que tem o Pritzker. Lisboa não precisa ter uma torre Porsche para atrair a Nicole Kidman ou a Scarlett Johansson para ter apartamento ali, ou John Malkovich. Então esse é o problema. A gente está fazendo prédios que combinam com a cidade do Panamá, com Dubai, com Orlando, com Balneário Camboriú, ou seja, cidades adolescentes, em busca de status. Aí, de fato, são cidades sem história. Agora, por que Buenos Aires, depois de 80 anos de crises contínuas na Argentina, Buenos Aires tem residenciais da Zaha Hadid e do Norman Foster. E São Paulo não. A gente devia refletir sobre isso. Porque os arquitetos chilenos que começaram em Santiago, né, o Matthias Klotz, o Brahms, o Aravena, que ganhou o Pritzker, tem hoje prédios na China e em Lisboa e nos Estados Unidos. Porque Santiago não precisa ter marca, não precisa ter prédio Versace. Prédio Versace fica para cidades desesperadas por status. Gente que não leu o suficiente. Então é bom pensar, porque quando a gente fala de Copenhague ou de Tóquio, a gente já se coloca com um complexo de inferioridade. Agora, a América Latina está fazendo grande arquitetura. Quito tem prédios com o Bjarke Ingels. Porque Quito, cujo metro quadrado é bem mais barato que o do Leblon ou que o do Itaim, consegue fazer prédios com o Bjarke Ingels e nós não? Ou será que as nossas incorporadoras não têm cacife de atrair o Bjarke Ingels? Acho que a gente devia se deitar no divã e refletir.
Tá certo. Você fala muito também de cidades mistas, né? Com diferentes classes sociais convivendo no mesmo ambiente. É muito comum. Eu visitei recentemente Nova York, um empreendimento com incentivo público em que parte do prédio deveria ser locada para famílias com renda até X mil dólares anuais, etc. E é uma política pública, né? Você tem isso em Londres, eu vejo isso em Nova York, etc. Vejo no Brasil algumas tentativas disso acontecer. Qual que é a sua leitura disso aí? E até que ponto que a gente está tão longe disso? Você acha que a gente está caminhando para ter alguns movimentos mais sólidos com relação a isso? Claro. Aliás, em São Paulo, o mercado imobiliário fez de tudo para sabotar isso, né? Agora mesmo, finalmente, a Câmara dos Vereadores e o Ministério Público estão investigando que prédios com dezenas de unidades que no papel, no projeto aprovado pela prefeitura, seriam ou para habitação popular ou para habitação de mercado popular, e que eram vendidas em palestras, ou seja, isso está gravado em vídeo, eram vendidas para investidores. Então, mais uma vez, uma pequena tentativa de se fazer uma cidade mais justa e mais homogênea, com incentivos, porque esses empresários pegaram a contrapartida. Posso produzir mais metros quadrados se 20% forem estúdios de habitação popular. E não, foram vendidos para ser Airbnb. E tomara que sejam multados. Porque todo negócio que faz algo errado tem que ser multado. Agora, de novo, se a gente viajasse, Londres, há mais de 30 anos, tem uma política pública brilhante que é de fazer habitação popular para funcionários públicos. Olha que lugar mais justo você tem, e mais vivo, e mais seguro, e mais humano, se os professores, as enfermeiras e os policiais moram em áreas centrais. Você pode ver que boa parte dos prédios de habitação popular de Londres, em ótimos bairros de Londres, são funcionários públicos que moram. Aliás, eu lembro de eu ter visitado uma vez com gente da Prefeitura de Londres. Tem prédios onde os primeiros compradores são bombeiros. E que me faz lembrar uma entrevista com o David Lurie, o novo prefeito de São Francisco, dizendo que parte da tragédia na Califórnia dos incêndios no início do ano é que os bombeiros moravam muito longe das cidades. Porque eles não têm salário para pagar aluguel para morar nas cidades californianas, que, como a gente sabe, são a terra dos NIMBY. É impossível uma pessoa de classe média morar em São Francisco ou Los Angeles num bairro bom, ou mesmo San Diego. Então o bombeiro morava a 2 horas da cidade e não tinha como chegar ao trabalho com aqueles incêndios. Então o David Lurie, que é, né, um dos herdeiros da Levi's, ou seja, um raro capitalista a virar prefeito de São Francisco, depois do fracasso de vários prefeitos de esquerda, e ele falou, a gente tem que fazer moradia para bombeiro, no centro de São Francisco. Londres já faz isso. Outras cidades também. Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal sobre a história do High Line em Nova York. Eu fiz questão de falar, 5 mil moradores naquele conjunto habitacional do Chelsea, de tijolinhos vermelhos, que você vê do próprio High Line. Em São Paulo, além dessa cafajestice de se fazer prédio de habitação popular e vender para investidor, fez-se algo que em Nova York se causou escândalo, porque, de novo, é uma sociedade madura. Quase todos os prédios da Rebouças e dos Jardins e Pinheiros fizeram uma entrada separada para os estúdios, em outra rua. Porque imagina, os nobres de Downton Abbey tendo que usar o mesmo elevador de quem mora em quarto e sala. Em Nova York, que cá entre nós tem muito mais bilionário que São Paulo, e de fato tem gente chique, é a mesma entrada. Eu morei em Nova York. E por décadas, os prédios que têm a única distinção, e que é uma distinção esperta para quem entende de oferta e demanda, é que os apartamentos com valor de mercado estão no topo, que todo mundo quer cobertura e apartamento alto. E os apartamentos baixos são os baratos e menores. E essa é a maneira do incorporador
né, obedecer Monetizar. as regras da prefeitura e monetizar. Ok, eu vou fazer 20% de apartamentos baratos, mas eu boto do primeiro ao quinto andar. E a partir do 10º, eu faço apartamentos caros. Ninguém vai criticar isso. Agora, quando teve 2 ou 3 lançamentos em Nova York com portarias separadas, foi um escândalo. Em Nova York. Porque é diferente ser capitalista. Em Nova York é uma cidade criada por piratas holandeses, então é capitalista até o osso. Mas é uma cidade que tem horror à segregação. Nova York não teve nem a escravidão, nem a segregação do sul dos Estados Unidos. E nós estamos fazendo em 2025 prédios vendendo estúdios para investidores com portaria segregada, com entrada de serviço. Isso diz muito mal sobre a sociedade paulistana. Raul, muitas opiniões polêmicas, muitas provocações, e eu acho que pedi para você vir aqui justamente por isso. Acho que a ideia é ouvir todos os lados aqui. Eu acho que é um lado com bons insights e com bons pontos de reflexão. E eu concordo com você num aspecto. Eu posso ter dúvidas e questionar outros, mas numa coisa eu concordo. Nós somos ainda uma sociedade de líderes e como sociedade muito jovens ainda. Eu acho que a gente está longe mesmo. Eu acho que o que faz a gente se desenvolver, crescer, é justamente ouvir, olhar o diferente. Essas provocações são muito úteis. Estamos chegando aqui quase na nossa reta final. Eu queria fazer algumas perguntas curtas aqui para você, que eu acho que nessas andanças todas e olhando o mercado, entendendo o consumidor também, olhando o mundo, se você tivesse que olhar para uma oportunidade, tirando sua cabeça o seu chapéu de jornalista e pensando um pouco como empresário, se você fosse empresário, qual é a oportunidade que você vê dentro do mercado imobiliário brasileiro para se fazer um bom real estate e, ao mesmo tempo, algo que possa ser lucrativo, né? Por exemplo, alguns têm falado muito sobre o futuro da indústria de multifamily no Brasil, né? Que cada vez mais difícil comprar o seu imóvel e tem um espaço. Hoje em dia, o inventário de alugar um apartamento em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, é muito complexo você achar uma coisa boa, etc., né? Cada vez menos. Isso seria uma oportunidade? Você vê alguma outra oportunidade em co-living, alguma dessas formas novas? Você vê alguma coisa assim que está fora do Brasil, que vai vir para cá? Tem alguma coisa que chama atenção? Olha, a oportunidade é a qualidade. A oportunidade e a Quem, qualidade. quem produzir algo realmente bom se destaca e pode cobrar 1 metro quadrado mais caro. E pode atrair um cliente e um morador tão melhor, que é escasso, que as pessoas vão querer morar. Eu falei num desses vídeos que eu fiz, acho que sobre a Sena Tower, o maior problema da Sena Tower vai ser que vizinho você vai ter. Não quero entrar num elevador com gente gritando o dia inteiro, com o tipo de vida, digamos, complicada da maioria dos nossos jogadores de futebol, da maioria dos nossos cantores sertanejos, ou com a quantidade de dourado que eles vão querer colocar na fachada. E a gente sabe que reuniões de condomínio tendem a ser aí um pesadelo. Então, eu quero morar com gente inteligente e sofisticada. Eu quero morar com gente que, nossa, esse é meu vizinho, que maravilha. Então, como produtos com qualidade são muito escassos, eu estava comentando com os arquitetos europeus, agora, felizmente, a União Europeia me convidou para promover a arquitetura europeia através do meu canal, e aí eu passeei com arquitetos alemães, espanhóis, franceses há 2 semanas. E eles gostaram de vários prédios que eu mostrei, né, da Galeria Metrópole, do Conjunto Nacional, do Bretagne. E ao falar do Bretagne, eles falaram, nossa, só deve ter gente interessante aí. Eu falei, verdade. O Bretagne faz uma seleção darwinista de quem mora lá. Então, é gente criativa, é gente culta, é gente com senso de humor, né, para entender a arquitetura e a proposta do Artaxo Jurado. Então, a qualidade, seja no Recife, seja em Belém, seja em Curitiba, seja em Porto Alegre, até gente muito educada no Brasil tem que morar em prédios pavorosos.
e acabam colocando toda a sua energia e todos os seus recursos na decoração. Olha, eu moro num prédio horrível, mas pelo menos eu tenho um Picasso na sala. E pelo menos o meu sofá é italiano e pelo menos a minha coleção de arte. Não, a pessoa também tem que ter orgulho ao chegar na calçada e olhar para o seu prédio. E não olhar para baixo e falar, nossa, eu moro aqui. Né, você falou de multifamilies, né? Tem um na Rebouças que eu acho que, assim, aluguel de apartamento de 2 quartos, pode ser até long stay, R$ 50 mil. Então, em tese, alto padrão, em tese. Eu fui lá tomar café da manhã com os amigos que estavam hospedados numa temporada. O guarda-corpo dos terraços não toca na laje. Ou seja, você pode passar de um apartamento para o outro, porque foi mal projetado. Então eu vi o filhinho de 1 ano e meio desse casal de amigos indo para o prédio vizinho, para o apartamento vizinho, assim como o cachorro. Ou seja, a má qualidade está no alto padrão até em coisas básicas, como a privacidade ou o isolamento de um apartamento para o outro. Para não falar de corredores que parecem corredores de UBS ou de hospital público. Aquilo tudo branco, bem barato, não tem um detalhe, uma cor, um desenho, uma entrada de luz, que seja, né, de luz natural. Uhum. Então, se até prédios de luxo no Brasil têm corredores tão ruins e fechamentos tão ruins, se você faz um paisagismo, uma arquitetura, materiais bons, pensa em insolação e ventilação. Nós estamos num país com chuvas que viram alagamentos em um momento, com calor, né? E não falo só do Nordeste, porque assim, eu conheço bem Curitiba e Porto Alegre. Você pode passar 6 meses numa sauna de verão. Então, que o seu prédio tenha sido pensado para aquele terreno, que não seja apenas um copia e cola de 30 prédios iguais, onde ninguém pensou a posição daquele prédio. Onde bate sol, onde bate vento, quando chove, o que acontece naquele térreo. Então, entregar algo com qualidade, e aí para ter qualidade tem que ter pesquisa, eu acho que você vai se diferenciar muito. Porque ao contrário do que eu vejo em Buenos Aires ou na Cidade do México, e não à toa a Cidade do México está atraindo tantos moradores europeus e americanos, eu também fiz vídeos no meu canal no YouTube sobre isso, qualidade arquitetônica é incrível. Aliás, eu conversei com americanos lá que saíram da Califórnia, que saíram do Texas e Nova York para morar na Cidade do México. E, obviamente, é mais barato, mas que estavam chocados com a arquitetura e com a arborização da rua. Se você mora em Roma, ou em Condessa, ou em Polanco, e você vai estar em ruas mais verdes do que em ruas americanas e certamente em ruas brasileiras. Em ruas de São Paulo, em ruas de Curitiba. Não no Rio. O Rio é bastante arborizado, pelo menos na Zona Sul. Então, qualidade para mim vai ser o diferencial, porque é escasso. Legal. Raul, eu queria que você deixasse sua mensagem final aqui e também para quem está seguindo a gente aqui, que quiser te encontrar no Instagram, no YouTube, falar do seu livro também aqui, deixa a mensagem porque eu sei que vai ter muita gente perguntando aqui. Maravilha. Então, meu livro tem uma edição novinha em folha da Companhia das Letras, ampliada e atualizado, São Paulo nas Alturas. A minha mensagem maior para quem te assiste ou escuta, Gustavo, é que dá para crescer com qualidade. Ao contrário de muitos vereadores por aí e muitos acadêmicos, eu sou bastante contrário a essa visão de tombar tudo, de não no meu quintal, de que não precisa construir nada, que é só reocupar o que já existe. Primeiro, é mentira. É desconhecer o básico do Poder Judiciário brasileiro e de saber que espólios e imóveis envolvidos em heranças e em imóveis mal construídos vão ficar 20 ou 30 anos vazios. Então não é tão simples. E o tamanho das famílias diminuiu. Muitas casas hoje encalhadas em Alto de Pinheiros, no Jardim Europa ou no Pacaembu, não vão ser reocupadas por famílias onde, no máximo, o casal tem um filho.
É diferente da época em que a família era 8 pessoas, mais sogro e sogra, e mais 4 empregados morando dentro de casa. De novo, era Downton Abbey. Então a gente vai precisar ter muitas adaptações que o mundo já viu. Então acho que o mercado imobiliário tem muito trabalho pela frente, de retrofit, de construção nova, etc. Agora, dá para crescer fazendo o bom. O mercado imobiliário, de certa maneira, é como a nossa gastronomia há 30 anos. Era o prato com muita quantidade e pouca qualidade, era o pratão, e a toalha, o guardanapo, a música, tudo era de má qualidade, mesmo cobrando caro. Precisou uma geração de chefes que estudaram fora, que aprenderam com os melhores para valorizar o ingrediente nacional, para valorizar a qualidade do alimento, porque hoje nós somos uma sociedade que quer saber se tem glúten, carboidrato, gordura trans, gordura saturada. E quem ficou na gordura saturada perdeu dinheiro. E quem continua fazendo carne super bem passada e quem continuou a só fazer comida de má qualidade saiu do mercado. Então, e quem fazia comida boa e quem começou a ir contra a corrente virou chefe estrela, ganhou seriado no Netflix, começou a ser convidado para cozinhar pelo mundo. Então eu torço que surjam incorporadores com essa visão e com essa vaidade. Sem vaidade você não chega muito longe. Que venham incorporadores e que façam a diferença, que a gente já viu em outras áreas da indústria nacional, mas que ainda são muito raras no mercado. Legal, uma boa reflexão. Te agradeço muito, foi um prazer mesmo ter você aqui. Deixo aqui a minha mensagem para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo também. Tenho certeza que pode ser útil para o seu amigo incorporador, para aquelas pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Sei que vai colocar um monte de ponto de interrogação, vocês vão discordar, vão dizer que a conta não fecha. E tá tudo bem, a gente não está aqui para dizer só o que a gente concorda, o que a gente pensa ou não pensa. Acho que é importante a gente ouvir todos os lados e trazer aqui um insight, trazer você que já viveu em tantos lugares do mundo, que se dedica a viver isso como profissão, né? Você se propõe a ser um pensador das cidades, da arquitetura, do urbanismo, então eu acho que é muito importante te ouvir. Eu tenho certeza que tem muita coisa útil aí que a gente vai poder aproveitar para construir um mercado imobiliário mais maduro. Muito obrigado, Claro. Raul. Não, e olha, o canal tem 1 milhão de visualizações por mês. Então, quem acha que ainda é um assunto Nichado. secundário, supérfluo, nichado, vai perder o bonde. É isso aí. Obrigado, Raul. Obrigado a você. Até a próxima.